E oi, galera, sim, nós já somos 1.100 inscritos, né? Eu queria agradecer, né, a atenção que vocês estão dando ao meu canal. Real, não esperava isso. Só digo uma coisa, obrigado. Né? Muito obrigado. Agora vamos lá. Antes eu queria dizer uma coisa pro mano F3LP, o Felipe. Digamos, cara, não desiste, cara. Eu vi o que você postou lá no TikTok lá, tipo, tu tá pensando em desistir. Não, cara, não. Tá muito legal, cara. Tá muito legal o jeito que tá, cara. Eu tô gostando muito da série do Universo Resistência. Eu sei, não tá conseguindo muita view, mas pelo menos pelo menos. Pelo menos eu tô, pelo menos, cara, é bacana, cara, é bacana. E aqui no YouTube é diferente no TikTok, tá ligado? TikTok, cara, você cresce muito rápido, cara. Mas o YouTube, digamos, demora um pouco. Mas eu tô aqui pra te ajudar a crescer aqui, mano. Então, bom. Fala pessoas, tudo beleza? Tudo jóia? Então, já não vou perder muito tempo aqui, já vou começar explicando. Esse vídeo aqui é a parte 3 da live dos meus cards, que eu comecei explicando no vídeo 1, continuando no vídeo 2, e aqui está a parte 3 que vocês tanto pediram. Então, se você quer entender tudo que tá acontecendo aqui, eu sugiro que você volte na parte 1 e 2 e assiste tudo pra você entender direitinho tudo nice. E lembrando que esse vídeo foi muito difícil de editar, eu comecei sábado de manhã e terminei domingo à noite, ou seja, ontem de noite, então pelo trabalho, eu acho que eu mereço umas curtidas, por favor. Então é isso, sem mais demoras, bora pro vídeo. Bom, depois de extinguir a sua própria espécie, os próximos passos de Bruton seriam aumentar o seu novo império. E ele começaria isso começando a partir do ponto da Ilha da Caveira. A Ilha da Caveira, como vocês muito sabem, tem esse nome por causa de dois motivos. Sendo o primeiro, quando ela é vista por cima geograficamente, ela tem o rosto de uma caveira, mais especificamente um crânio humano. E o segundo motivo é porque dentro da minha lore, dentro da Ilha da Caveira, em algum local lá no centro, tem uma caverna que tem obviamente o formato de uma caveira. Mas essa caverna é uma transição de mundos, já que ela é a única entrada física para a Terra Oca. E sim, muitos Kaijus normalmente já têm a habilidade de conseguir abrir um portal para a Terra Oca por meio de seus poderes. Mas se caso eles não quiserem, eles teriam que migrar para a Terra Oca, entrar pela caverna e então chegar à Terra Oca. Isso era meio prático de chegar até lá. E a Ilha da Caveira, naquela época, era um habitat natural de uma espécie de primatas gigantes, os Megaprimatos Kong, que era a espécie do Feral Kong. E essa caverna era meio que o refúgio protetor dos pais do Feral Kong, sendo eles o pai do Feral Kong, que era o Conrad, um brutamonte na questão física, e a mãe do Feral Kong, que era mais simpática e tinha um senso de proteção melhor do que o Conrad. E o nome dela era Caramelo. E sim, esse é o nome real dela. Se você quiser julgar, julgue, porque seu comentário não será visto. Não irei mudar de ideia com relação ao nome dela. De qualquer forma, esses dois eram os protetores da caverna, então todos aqueles que queriam passar pela Terra Oca teriam que se prover dignos de entrar nela. E é claro que Bruton não ia deixar isso passar batido. No primeiro momento em que ele chegou nessa caverna e quis entrar e foi barrado pelos dois, ele nem pensou duas vezes. Ele simplesmente... Os pais do Feral Kong estavam mortos. E agora mais um filhote havia perdido os pais. Mas não parou por aí, porque Bruton pegou posse de todos os primatas da Ilha da Caveira. Na verdade, todos aqueles que se opuseram a ele, o Bruton foi lá e matou sem dó e piedade, como ele sempre fez. Mas os que se opuseram viraram mais um membro de seu exército de escravos e tomaram partida pro núcleo da Terra Oca. E dentro da Terra Oca era uma bagunça de biomas, já que era uma fonte de radiação lá, começou a se misturar as coisas, e com as invasões dos monstros começou a se criar diversos biomas misturados. E ele pegou posse do que era até o momento o único bioma desabitado, que era o Reino das Sombras. E a lore do Bruton dá uma pausa por aqui, porque ele fica milhões e milhões e milhões de anos preso nesse bioma. Mas voltando um pouco para a superfície, nós encontramos um filhote. Um pequeno narvalhas abandonado nesse mundo sozinho, que ficou vagando por dias atrás de dias, em desertos, florestas, em qualquer lugar buscando ser aceito. Mas em nenhum lugar ele encontrava ninguém que pudesse o ajudar. Então, continuando caminhando, ele simplesmente desiste. E quando suas forças se esvaem, ele apenas cai no chão, esperando que a morte finalmente o encontre e leve para seus outros parentes. Exércitos fica desmaiado no chão, mas quando ele acorda percebe que está em um local diferente. Era um lago, um lugar mais tropical, algo mais tranquilo, e ao seu lado estava a companhia de um pequeno primata. Era Feral Kong, oferecendo ajuda.
Uma coisa que eu nunca cheguei a contar foi o comportamento dos meus monstros gigantes. Todos eles podiam ter personalidades diferentes, características diferentes e até mesmo agir de formas diferentes. Mas todos os monstros concordavam com a mesma coisa. Espécies não se misturam. Todas as espécies deviam ficar separadas em cada canto com os indivíduos da própria espécie e nunca se juntar com os membros de outra. Essa era uma regra que todos os cards seguiam. E inicialmente, Exércitos quis seguir essa regra também. O problema é que ambas as espécies são espécies muito sociais, ou seja, eles necessitam da presença de outros indivíduos para poder sobreviver. E no momento, os dois acreditavam que eram os últimos de sua espécie. O que iniciou um breve conflito, porque os dois estavam obrigados a necessitarem um do outro para sobreviver, embora um não seja muito parecido com o outro. Basicamente, eles ficaram um período de uma semana inteira evitando um ao outro, só para não terem nenhum tipo de relação. Eles estavam se evitando, não tendo contato visual, não tendo nenhum contato social. Os dois eram, tipo, conhecidos, mas não amigos. Mas uma hora isso tinha que acabar. E em uma noite específica, eles passaram por um pesadelo no qual eles nunca vão esquecer na vida. A noite se provou ser um período muito pesado para os dois. Já que eles não são noturnos e precisam descansar, eles dedicavam as noites para acampar a qualquer lugar e simplesmente descansar para dormir. O Feral Kong, por um lado, era arborífero, o que significa que ele dormia na copa das árvores. E o Exércitos era um bicho terrestre, então ele dormia no chão. O que é muito ruim, considerando que você é um filhote que acabou de perder os pais e está sozinho na floresta. Estava sendo uma noite bem tranquila aquela, pra falar a verdade. Os dois estavam quietos, serenos. O Exército estava tentando pegar no sono, mas as memórias que ele tinha com a mãe o impediam de fazer isso. Então, do nada, a floresta fica quieta. Os animais param de fazer barulho. Fica um silêncio ensurdecedor no ar. Eu acho que o Feral Kong foi o primeiro a perceber que alguma coisa não estava certa. Então ele já começou a ficar olhando aos arredores. Enquanto o Exército não ligava para aquilo tudo. Ele ficava sendo deitado, só olhando para sua própria sombra, pensando no que podia ter acontecido, o que ele podia ter feito para evitar aquilo. Mas nada. Mas, em um momento de distração, um único som é emitido. Alguma coisa nesse som não era normal. Foi o único som emitido que fez todo o sangue do Exército congelar instantaneamente. Ele ficou lá, quieto, por incrível que pareça, com medo, sem se mexer, olhando para cada canto escuro que ele podia olhar. O Feral Kong, do outro lado, ele não tinha medo. Na verdade, ele estava um pouco curioso. Ele olhava para todos os lados e não encontrava nada. E aí, quando menos se esperava, outro som foi emitido. Só que esse tinha um volume maior, como se estivesse mais próximo. Foi aí que o Feral Kong compreendeu a situação. Meus amigos, quero lhes apresentar outro clássico vilão aqui. Esse é o Titã dos Papagaio. Ele é um lobo, só que esquelético. Sua aparência foi descrita para ser completamente adaptada ao clima de terror. Ele é o segundo pior titã que eu criei. Claro, né? Depois do Brutor. Normalmente ele ataca suas presas de noite, mas ele pode atacar de dia também. É variado. E o motivo do Papagaio ser esse kaiju adaptado pro clima de terror é porque, basicamente, como ele tem essa aparência esquelética e os ossos dele à mostra, ele tá sempre com uma fome voraz. Ele só para quando come até os ossos de suas presas. E como ele é um lobo, ele é um predador voraz. Ele tá o tempo todo procurando uma presa, alguma coisa pra saciar a sua fome. Ele não tem uma fome eterna, mas ele tem uma fome, tipo, meio impulsiva. Aquela sensação de que sempre pode comer mais. E naquele momento, o Papagaio foi privilegiado de um filhote de narvalhas, sozinho e indefeso. Não foi à toa que ele soltou 2 vezes o seu uivo. A habilidade do Papagaio é soltar um uivo que congela instantaneamente as suas presas. Não é à toa que só a sua presença é o suficiente pra fazer a floresta inteira ficar em silêncio. O Feral Kong podia muito bem só ter deixado os exércitos ali e fugir, mas o senso moral dele não ia deixar um pequeno filhote indefeso morrer pra um predador tão voraz. Então ele decidiu ficar pra ajudar mais, mantendo uma distância tática de cima das árvores, já que o Papagaio não sobe árvores. Mas só matar e comer os filhotes não era suficiente pra ele. O Papagaio queria brincar com suas presas, deixar ele com medo primeiro, e só assim começar a sua chacina e o seu banquete. O Papagaio tava se escondendo no escuro, que era fácil pra ele, porque ele tinha uma pelagem preta e a luz da lua tava sendo coberta pelas árvores. Ele tava se esgueirando pelo escuro, se aproximando do exército. E no momento de fraqueza, o Feral Kong avistou o Papagaio. E no momento rápido, ele pegou um pedaço de madeira e tacou com toda a força em cima do Papagaio. Ele não gostou nem um pouco disso e rapidamente mordeu a cabeça do exército e o arrastou a floresta dentro. Foi um ataque muito rápido. O Feral Kong não tinha tempo de reagir a nada. A única coisa que ele podia fazer no momento era correr atrás dos gritos de dor do exército floresta dentro. Quando o Feral Kong finalmente o alcançou, o exército estava todo jogado no chão, com cicatrizes e marcas de dentes pelo corpo. O Feral Kong não entendia o que estava acontecendo ali. Foi ali que o Papagaio decidiu atacar. Foi uma... Cara, muito legal, cara. Eu acho que eu tenho um novo episódio favorito. É o episódio 3. Gostei muito, cara. sequência de... Não, eu não esperava que o Feral Kong e o exército fosse tipo casca de bala, que nem o D16 e o Orion Pax de Transformers. Tretas de uivos, um atrás do outro, o suficiente para fazer o próprio Feral Kong paralisar de medo. E foi aquilo que ele queria. O Papagaio criou uma armadilha e o Feral Kong caiu exatamente onde ele queria. O Feral Kong estava sofrendo de mordidas e arranhões severos pelo corpo. O Papagaio estava com a intenção de matar o Feral Kong brutalmente. E o exército, com medo, estava paralisado, só vendo seu amigo prestes a morrer. Mas com um suspiro de coragem, ele lembrou do que aconteceu com sua mãe e lembrou da exata posição onde ele se encontrava. Mas dessa vez, dessa única vez, ele não queria que outra pessoa morresse aos erros dele. Então ele tomou a única coragem que sobrava dele, levantou e tomou uma atitude. Pela primeira vez
na história, duas criaturas haviam se unido para derrotar uma criatura em prol de um bem maior que o delas. Foi a primeira união mais bem sucedida entre dois monstros, e depois dessa briga, cheios de cicatrizes e marcas de batalha, o Pavagada fugiu com medo de dois monstros juntos. E enquanto o Pavagada fugia, com o rabinho entre as pernas, nossos dois heróis soltam seu grandioso urro da vitória. Na manhã seguinte, os dois acordaram mais próximos, praticamente incrédulos do que tinha acabado de acontecer. Eles tinham entrado em um sincronismo tão perfeito durante a batalha que começaram a perceber que eles têm mais coisas em comum, além de estarem sozinhos. Eles começaram a ficarem próximos, como se fossem irmãos, não de sangue, mas como se fossem irmãos de espírito. E embora eles estejam sozinhos e sem seus parentes, eles se provaram muito ágeis na questão de combate em dupla. E com essa proximidade, ali, eles fizeram a promessa de que enquanto eles não encontrarem um lugar seguro para viver, eles não iriam se separar. Ah, então vale ressaltar uma coisa, que o tempo funciona diferente para os kaijus. Uma semana para nós equivalem a dias para eles. Décadas para nós equivalem a anos para eles. E então é mais ou menos assim que funciona. Mas durante toda essa jornada, é claro que os eventos da Terra foram se seguindo. Por exemplo, o asteroide caiu na Terra e devastou toda a vida existente. Então a busca por um lugar melhor de vida começou a ficar um pouco mais difícil de se encontrar. E eles passaram muito tempo juntos procurando esse lugar, muito tempo se conhecendo, muito tempo juntos e nada desse lugar encontrar. Até que finalmente eles encontraram a única área do planeta onde o meteoro não tinha atingido totalmente a Terra. E ao invés de se separarem, os dois preferiram ficar ali cuidando um do outro como se fossem irmãos. E é a partir daqui que uma amizade começa a se fortalecer entre esses dois. Mas enquanto isso, do outro lado do planeta, enquanto a Pangeia estava sendo separada e os continentes estavam sendo formados, uma nova espécie foi sendo surgida. Espécie essa que começaria a surgir com mais destaque dentro da lore. Mas o vídeo vai ficando por aqui, porque senão vai ficar muito longo, então... desculpa. Anteriormente, nós vimos como a história de dois irmãos teve um início e como eles prosseguiram na vida, até que um misterioso asteroide caiu no planeta Terra, devastando toda a vida existente, e eles foram forçados a procurar um novo lugar. Eu acho melhor a gente guardar essa informação, viu, gente? Decente para viverem juntos e se manterem a salvo. E nessa busca por procurar um lugar decente para viver que parecia ser impossível, eles finalmente acharam um lugar bom. Era um dos poucos lugares onde o meteoro não tinha devastado totalmente. E ali eles viveram uma vida tranquila, até que em determinado momento eles se cansaram daquela vida. O Feral Kong, que agora já não era mais um filhote, já tinha ficado lá tempo suficiente e treinado o suficiente com exércitos. Então agora ele já estava pronto para voltar à Ilha da Caveira, voltar às suas origens, descobrir o legado que os seus pais tinham, que a sua espécie tinha, e ver se conseguia achar outro da sua espécie lá na Ilha da Caveira, já que lá era o habitat de toda a sua espécie. Então ele tinha esperanças de que ele poderia encontrar outro semelhante a ele por lá. E o exércitos, assim como o Feral Kong, já não era mais uma criança. Ele tinha passado tempo demais lá treinando com o Feral Kong. Basicamente, o Feral Kong e ele ficaram treinando as táticas de luta, habilidades em combate e essas coisas de briga assim. Tanto é que o exércitos, a espécie dele, é uma espécie quadrúpede, uma espécie que vive nas quatro patas. Porém, o Feral Kong ensinou o exércitos a ter uma luta mais tática e ficar em pé, nas duas patas, comumente visto como um bípede, sendo que na verdade ele é quadrúpede. Então vocês lembram dos Onyxes que ia massacrar a espécie do exército, né? Bom, então por causa disso, a reputação dos Onyxes, que costumavam ser uma espécie passiva e amigável, foi manchada. E eles começaram a ver os Onyxes como vilões, eles começaram a ver os Onyxes como kaijus perigosos. Então eles não eram muito bem aceitos em locais, eles eram expulsos, eles eram metidos em brigas, e a espécie dos Onyxes começou a se manter refugiada, não em um local sólido, um local simples. Eles começaram a ser isolados em vários cantos do planeta. Então em vários locais tinham um... E na cabeça do exército ele pensava da mesma forma. Os Onyx, ele não sabia que os Onyxes tinham sido controlados mentalmente pelo seu pai para matar a sua própria espécie. Então o que ele queria era vingança. O que ele queria era caçar Onyx e atrás de Onyx para fazer a mesma coisa que eles fizeram com a sua própria espécie. E só iria parar quando eles matassem a rainha das Onyxes. E é assim que temporariamente a história desses dois irmãos acaba com eles separados. O Feral Kong voltou para a Ilha da Caveira antes que ela ficasse completamente isolada e à deriva do oceano. E o exército aprendeu a nadar e foi se espalhando para cada canto do planeta para massacrar os Onyxes, até que ele encontrou uma ilha isolada perto do Canadá e decidiu ficar por lá. Mas saindo da separação, como eu havia dito, a vida na Terra foi... Pô, que pena que eles se separaram, velho. Já imaginou? Essa dupla aí, cara. Porra, velho. Essa dupla aí no Monsterverso, cacete, velho. Ia ser dedado no cu e gritaria, velho. Completamente destruída por causa do meteoro. Todas as criaturas dinossáuricas que existiam haviam sido extintas. A vida ficou escassa demais para continuar existindo. Mas aí, com os poderes de proliferação que os cristais tinham, porque eles ainda existiam, a vida voltou a surgir dentro do planeta, mas agora diferente. Para começar, a Pangeia havia sido dividida. Não existia mais a união de todos os continentes. Agora todos estavam separados, o que dificultou muito a interação de espécies entre monstros, porque todas elas ficaram separadas. E nem todas as espécies eram marítimas, então algumas espécies começaram a ficar isoladas em seus devidos lugares, como por exemplo, os Taupitateriums em vários locais da Europa, a Trotausa ficou na Alemanha, o Pavagada ficou na Índia e por aí vai. E assim começou a nova fase da Terra, porque agora os kaijus não iam mais ter que interagir com os dinossauros. Eles foram extintos. Agora eles teriam que se adaptar a um novo período, o período da Era Glacial. E aqui começou a surgir espécies mamíferas, espécies de animais. Os dinossauros, os répteis agora estavam extintos. O planeta foi completamente dominado pelos mamíferos. Porque os cristais ancestrais não favoreciam muito bem os mamíferos na época dos dinossauros, mas começaram a favorecer os mamíferos com a extinção dos dinossauros. E assim, é evidente que antes da extinção dos dinossauros, algumas espécies que sobreviveram aos meteoros migraram para a Terra Oca na tentativa de fugir da extinção e procurar uma nova vida para eles, sem que a extinção ou o risco de morrer afetasse eles. E também é evidente que mais tarde os mamíferos iam fazer a mesma coisa, tornando a Terra Oca um local habitável para qualquer forma de vida, ou seja, pré-histórica, ancestral, caju, todas as formas de vidas que existem podem ser adaptáveis na Terra Oca. O único problema é os humanos. Os humanos não eram adaptáveis à Terra Oca. Eles, na verdade, tinham medo de lá, porque lá era uma terra selvagem, era uma terra inexplorada. Então lá os humanos nunca entraram. E por muito tempo dentro da lore, nenhum humano tinha pisado dentro da Terra Oca. Ou seja, foi um período de adaptação muito difícil para a Terra, mas nada que um pouco de radiação pudesse resolver. Mas tenho que dizer que por causa da radiação, algumas espécies começaram a ser alteradas e a partir de agora, só monstros gigantes começaram a surgir como mamíferos. Répteis não existiam mais. E é aqui que eu quero introduzir a espécie mais famosa dentro desse universo.
Esses são os quaggas. Os quaggas são uma espécie de zebra antropomórfica, porque eles têm a cabeça de zebra, mas o resto do corpo lembra um cavalo. Basicamente, eu peguei essa espécie como inspiração pra fazer um tipo de kaiju, só que eu decidi dar uma tunada com os cristais radioativos. Porque primeiro, os quaggas evoluíram pra essa espécie aqui, que eu costumo chamar de hipórripos. Os hipórripos eram pra ser algo parecido com o que os quaggas eram. Uma espécie pacífica, uma espécie não muito fã da guerra, basicamente uma espécie dócil. Mas alguma coisa deu errado e os hipórripos não se tornaram o que eles deveriam ser. Eles ficavam agressivos, eles tinham comportamentos explosivos e às vezes até cometiam canibalismo contra a própria espécie. Eles eram muito territoriais, agressivos e eram sedentos por carne, às vezes da própria espécie. E aqui foi onde a linha evolutiva deu errado com esses caras. Mas aí, a linha evolutiva deu mais um passo e fez o que deveria ser um quagga kaiju. E foi aqui que surgiu a espécie quagga mesmo, né? Eu quis continuar mantendo o nome da espécie. Então aqui os quaggas foram uma linha evolutiva que deram certo. Eles não eram agressivos quando podiam, eles eram agressivos quando precisavam. E diferente dos quaggas convencionais, os quaggas kaijus tiveram que evoluir para uma forma marítima mais adaptável a eles. Então, eles sempre ficavam em locais mais costeiros, como praias, algumas coisas mais tropicais. E como vocês puderam perceber, essa espécie quagga é bem familiar, porque ela é a espécie do Zebras, o queridinho desse perfil. Só que a história do Zebras, assim como a história do Exércitos, não começa com o nascimento dele. Na verdade, começa antes dele, a história do pai do Zebras. O nome dele é Roggernaut. Ele é bruto, fogoso, mal-humorado, mas mesmo assim, ele tem um bom coração. Mas vamos entrar num consenso aqui. O Roggernaut é tudo isso, mas mesmo assim, ele não foi um cara bom pro Zebras. Porque o que difere o Roggernaut do Bruton é que o Bruton, ele se permitia ser mal. Ele queria ser mal. O Bruton era o pior kaiju já existente nesse universo. Mas o Roggernaut, ele não era mal. Ele tinha os problemas ou outros, mas ele tinha uma bondade dentro de si. E ele não queria passar toda uma maldade, todo um núcleo depressivo pra cima do seu filho. Ele queria ser um pai pro Zebras. Mas, é aquela coisa, quando você não quer ser o que seu pai era, você acaba se perdendo. E uma hora ou outra, você acaba cometendo os mesmos erros que o seu pai cometeu. Então, na tentativa de ser um pai bom, o Roggernaut foi um pai ruim pro Zebras, porque ele estava confuso, ele não sabia como lidar com tudo aquilo. Ele queria tentar, mas ele estava tentando das maneiras erradas. Então, não entendam ele como um vilão. Entendam ele como um cara que tentou, mas não funcionou. Mas aí, enfim, o Zebras nasceu. E ali ele tinha uma vida boa. Não tanto boa com seu pai, o Roggernaut, mas ele tinha uma vida muito boa com a sua mãe. O nome dela era Misty. E ela era tudo que o Roggernaut não era. Ela era bonita, charmosa, às vezes brincalhona, engraçada, mas a princípio de tudo, ela era uma boa mãe. E ela era muito carinhosa com seu próprio filho. E ele vivia ali no sul da África com a sua família, mais especificadamente em regiões de praias que era... O Zebras, ele só convivia com seus pais porque era uma regra da espécie. Os quaggas machos devem encontrar a fêmea para acasalar. Eles devem escolher a fêmea deve escolher eles se acasalam e vão para alguma praia para onde eles começam a formar a sua própria família e se isolam do resto dos membros da própria espécie e ficam somente com um ou dois filhotes. Quando o filhote já está crescido, os filhotes devem abandonar os pais e viver a vida no mundo afora, enquanto os pais permanecem no mesmo lugar, porque o diferencial... Só digo uma coisa agora. Próximo vídeo falando sobre tudo que teríamos em Godzilla Reborn. Pra quem não sabe, Godzilla Reborn, digamos, é uma série que, digamos, foi cancelada. Mas então, voltando ao vídeo. Permanecem no mesmo lugar, porque o diferencial da espécie dos Zebras é que o macho e a fêmea ficam juntos para sempre, eles não se separam, eles só se separam quando um dos dois morrer. E o Zebras aproveitou a infância dele o máximo que pôde. Mesmo filhote, ele sabia que um dia iria crescer, e quando ele se tornasse um pouco mais velho, ele teria que sair do seu bando e começar a formar a sua própria vida. Então ele começou a se esforçar para manter a família unida, vamos dizer assim, porque ele já tinha uma relação boa com a sua mãe, ele queria ter uma relação boa com o seu pai, ele queria que o seu pai sentisse orgulho de quem ele era, ele queria que o pai dele gostasse do próprio filho. Então toda a jornada dos Zebras, mesmo quando criança e mesmo quando adulto, é uma jornada de aprovação, ele quer ser aprovado pela sua família. E aqui começa a história dele. Mas vocês sabem que a vida não é um morango, né, e que tudo que é bom dura rápido. E é claro que eu teria que ressaltar aqui o antigo rei dos monstros. Vocês se lembram dele? O Hydra? Pois é. Eu não citei isso, mas ele pode até ter um fator de cura regenerativo super acelerado que permite com que ele não morra facilmente. Mas mesmo que o Hydra não consiga morrer de forma tão fácil, ele não é eterno. Ele uma hora vai ter que morrer. E por causa disso foi-se criada uma profecia. Essa profecia dizia que se qualquer kaiju conseguisse derrotar o Hydra ou matá-lo de vez, esse kaiju se tornaria o próximo rei dos monstros e iria poder governar o mundo. E se antes a Terra já não estava ruim por causa da separação dos continentes e os kaijus separados, agora ficou tudo pior, porque estava um disputando com o outro para ver quem seria o próximo rei dos monstros. E no processo o Hydra teve que lutar com um monte de caras. Tinha muito monstro querendo tirar o Hydra desse carne, querendo virar o próximo rei dos monstros. E isso irritou o Hydra a um ponto de se jogar nos céus e soltar o maior urro que ele podia soltar para todo o planeta. Foi um único rugido emitido pelo Hydra, ecoado pelo planeta inteiro, que fez com que os monstros se acalmassem. Os que obedeceram partiram para o seu estado de hibernação em seus lugares naturais, mas os que não quiseram obedecer partiram para a Terra Oca. E lá, eles começaram a criar um império no qual o Hydra não podia controlar.
um império onde eles queriam ser o rei dos monstros. E lá virou um caos, uma zona de batalha. E por isso o Hydra teve que se mover pra lá e ficar todos esses anos também controlando a região da Terra Oca. E como essa era uma informação viral no mundo dos Kaijus, o Cerberus, a partir do momento que atingiu a idade necessária pra ir embora, foi em direção pra Terra Oca nesse mundo de batalha pra poder treinar e conseguir ficar forte. Ele queria um objetivo em mente. E os seus pais se mudaram pra Havaí, porque eles perceberam que não dava pra ficar muito tempo no local onde eles estavam, já que outros Kaijus também queriam ficar naquela região. Então o Cerberus partiu pra Terra Oca pra finalmente botar seu objetivo em mente. Ele já tinha percebido há muito tempo que, sendo do jeito que ele era, não era muito de agrado dos seus pais. Principalmente o seu pai, né? Que era aquele desgraçado que ele era com ele. Então ele pensou que se ele mudasse, se ele passasse por uma transformação, se ele fizesse algo superior a ele, talvez isso teria uma chance de agradar o seu pai. Então ele foi pro seu novo objetivo. E o seu novo objetivo agora era se tornar o próximo rei dos monstros. Foi um objetivo que durante anos o Cerberus colocou em sua cabeça e não parou por absolutamente nada. E foi então que ele deixou todo o seu passado para trás. Apenas uma última promessa de que traria orgulho para sua família e principalmente daria orgulho ao seu nome e ao seu pai. E partiu em direção à Terra Oca, dando a sua última despedida à distância. Então, né? Tá, eu sei que eu sempre deixo pra fazer essas introduções no início do vídeo, na hora de começar, mas eu decidi fazer aqui mesmo. Por que não? Eu sei que vocês já acabaram de ver o episódio, já foi tudo introduzido, já estão ansiosos pra parte 5, ver como vai ser o desenvolvimento da história do Cerberus, mas eu vim aqui por um outro motivo. Como vocês sabem, eu constituo a base desse meu universo com os monstros gigantes, né? Você tem os Kaijus interagindo com os humanos e tudo mais. Só que eu acho que não são muitos de vocês que sabem disso, mas eu também gerei os super-heróis. Porque não é só os Kaijus que contribuem pra cronologia desse universo. Os Kaijus são só uma parte. O que contribui mesmo é a parte dos super-heróis que tem dentro desse universo. E fazem sentido a presença deles ali. Tanto é que eles têm uma importância dentro da lore. Mas assim como foi o caso dos meus monstros, eu tenho muita insegurança de tentar mostrar eles aqui. Tipo, eu tenho uma baita galeria de personagens só prontos para aparecer por aqui, só que a minha insegurança não permite com que eu poste eles aqui. Cara, eu vou dizer um bagulho sério. Manda a sua insegurança se ferrar. Porque comigo foi assim, cara. No início do canal eu não queria fazer nada, cara. Eu tava com medo de ser jogado. Mas aí, pum, tô aqui. Cara, vai. Vou dizer pra todos que estão iniciando o YouTube agora. Vai fundo, neném. Críticas sempre vão ter. Tá ligado? Você pode fazer algo ruim, pode fazer algo bom. Sempre vai ter alguém te criticando. Então, mas do mesmo jeito, você tem que continuar. Você tem que continuar até acertar, até conseguir o que você quer. É assim que foi comigo e sempre será com o outro, com fulano, ciclano. Então, vai lá, você consegue, você é capaz. E eu já postei muito pouco deles por aqui também, e mesmo assim não tiveram grandes audiências. E cronologicamente, o quinto episódio vai contar a história de origem de um super-herói que caiu aqui na Terra há milhares de anos atrás. E é por isso que eu tô aqui no final desse vídeo, tanto pra agradecer você por ter assistido a parte. Eu sei que eu disse que eu queria começar a elaborar as partes dos super-heróis dentro da minha lore, e que cronologicamente o próximo super-herói que iria aparecer seria exatamente agora, mas acontece que eu mudei de ideia. E sim, eu reconheço que isso é uma ótima ideia, reconheço também que daria muito certo, mas eu não tenho essa coragem. Isso porque o núcleo dos super-heróis é um núcleo muito cedo pra começar a explorar, na verdade. É meio que uma parada diferente. Os Kaijus, eles são uma parada mais global, alguma coisa mais universal, alguma coisa assim. Agora, os super-heróis, eles vão estar agindo em cantos separados, cada um deles vai ter uma função diferente dentro da lore, cada um vai fazer uma coisa e tudo mais. E é por isso que eu decidi deixar pra outra ocasião, sabe? Eu quero adiantar esse processo, tá muito cedo pra falar sobre esses caras. Mas se vocês realmente quiserem, vocês podem deixar aí nos comentários, eu vou estar lendo de qualquer forma. Mas já que não vamos falar dos super-heróis, vamos passar pro próximo evento Kaiju, que não é tão demorado assim também não. Bom, já que todos os Kaijus desse momento estão adormecendo, vamos passar para milhões de anos no futuro. Mais especificamente em 1945, um ano que foi conhecido como o ano das bombas nucleares. E nesse período geológico da história, os Estados Unidos estavam enfrentando uma guerra contra o Japão. E nisso, eles decidiram inovar com uma nova tecnologia de capacidades de destruição em massa, as bombas nucleares. Mas eles não podiam simplesmente lançar uma bomba contra uma nação inteira sem fazer alguns pequenos testes antes. Quem assistiu Oppenheimer vai entender muito melhor. Bom, então eles encontraram o Atol do Bikini, que era uma pequena ilha formada por cordilheiras e recifes de corais. Não tinha nenhum sinal de vida ali, além, é claro, das vidas marítimas que tinha. Então ali era seguro de fazer os testes. E assim, sucedeu-se os testes. A bomba foi disparada e a radiação foi liberada. Os testes foram tão bem-sucedidos que foram usados contra o Japão, lançados na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Eu acho que eu não posso mostrar, acho que eu já vi essa parada. Nossa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas
prédios estavam demolidos, as pessoas estavam morrendo, e a radiação estava se espalhando mais rápido do que poderia contar em estatística. Mas, pelo menos, as coisas não podiam piorar, não é? Na verdade, não, elas podiam. Em uma noite, na costa oeste dos Estados Unidos, perto do mar, algo ou alguém foi capaz de destruir metade de uma usina nuclear inteira e pegar a radiação para si. Como milhares de trabalhadores tinham sido mortos naquela usina, o Congresso americano só tinha chegado à conclusão de que aquilo, provavelmente, poderia ter sido um ataque revidado do Japão por causa das bombas. Então eles decidiram contra-atacar. Então eles mandaram uma frota de barcos de guerra, cujo um dos barcos estava carregando uma nova bomba nuclear, capaz de destruir toda a cidade do Japão. E dessa vez, os Estados Unidos não queriam só ameaçar o Japão, ele queria aniquilar o Japão de uma vez. Mas semanas após a partida da frota carregando a nova bomba, as tropas simplesmente desapareceram. Os comandantes dos navios pararam de responder, o sinal de GPS deles tinha parado de funcionar. Era como se toda a frota, de uma vez, tivesse simplesmente desaparecido no meio do oceano. Mas em contraparte no Japão, enquanto alguns pescadores tentavam procurar peixes como suprimento, eles encontraram um dos barcos dos Estados Unidos completamente destruído no mar. Tinha vários buracos, arranhões, a tripulação inteira estava desaparecida desse barco. O governo dos Estados Unidos decidiu pegar esse barco e levar para a costa para estudar melhor o que tinha acontecido com esse barco. E foi durante esses estudos que os japoneses descobriram que a bordo desses barcos tinha uma nova bomba, ainda mais potente que as lançadas em Hiroshima e Nagasaki, mas que por algum motivo tinham sido completamente desaparecidas no meio do oceano, sem motivo nenhum. O Japão começou a entrar numa crise, porque a bomba de Hiroshima e Nagasaki já prejudicou uma boa parte da economia do país, causar mais uma guerra contra os Estados Unidos ia prejudicar de vez o Japão. Então eles decidiram não se envolver, mas infelizmente o acaso do destino veio. Será que o aracnossauro lá, aquele dinossauro lá, o aracnossauro, eu acho que sim. Peraí, nossa, lembrei de quem é esse rugido. Eu acho que é do, cara, se eu não me engano, era do Carcharodontosauro do Ark. Tóquio havia novamente sido aterrorizada por uma destruição em massa. Mas dessa vez, a destruição não foi causada por um país rival ou uma nação poderosa. Dessa vez, a destruição foi causada por uma força da natureza incompreensível à mente humana. Eles foram atacados por uma besta gigante. E com essa única afirmação, soltaram-se a frase: "Temo que tudo que fizemos foi acordar um gigante adormecido e enchê-lo com a terrível determinação." Aquela foi a primeira vez que um kaiju terrível foi apresentado ao mundo. Mas os japoneses e os estadunidenses não iriam deixar isso barato. Não mais. Novamente, Tóquio havia sido destruída, mas dessa vez não por um inimigo poderoso como os Estados Unidos. Dessa vez eles tinham sido atacados por um monstro, uma força da natureza que precisava ser detido o quanto antes possível. E eles tinham que realmente fazer isso com rapidez, porque agora o governo dos Estados Unidos estava na cola deles, porque eles ainda pensavam que foi o governo japonês que atacou aquelas usinas nucleares. Mas mesmo com toda a falta de recursos e pessoas mortas e desaparecidas, houve uma luz no fim do túnel. O governo britânico já estava de olho já há um tempo nas ações do governo do Japão, e eles prontamente já tinham sabendo do ataque do monstro gigante que havia acontecido na noite anterior. Então, eles se prontificaram para ajudar os governos do Japão. E com isso surgiu uma aliança entre esses dois países. E a Britânia tinha se prontificado em lançar uma frota espiã para o governo dos Estados Unidos, para que eles ficassem tanto de olho nas ações dos Estados Unidos, tanto espionar seus projetos de uma possível guerra que os Estados Unidos queriam fazer com o Japão, e tanto para impedir caso essa guerra realmente viesse a acontecer. Enquanto isso, algumas equipes de pesquisa foram mandadas para os locais onde aquele monstro gigante havia atacado a cidade de Tóquio. E lá, eles encontraram várias de umas gosmas transparentes e nojentas que foram espalhadas pela cidade e que de alguma forma se soltaram do corpo do bicho. E com essa gosma, eles descobriram várias coisas. A primeira era que o DNA do monstro, na verdade, era de um peixe. Um peixe que tinha as lacunas de DNA altamente alteradas pela radiação nuclear dos Estados Unidos. Então eles começaram a fazer várias teorias acumuladas sobre o monstro. A primeira coisa que eles fizeram foram batizar o monstro de Gore Gilter, nome que significa dinossauro mutante completamente desnecessário de Jurassic World Rebirth. Brincadeiras à parte, Gore Gilter é um nome que não tem uma tradução literal, vale pra todos os idiomas isso. Mas não deixa de significar que a aparência desse monstro foi inspirada no dinossauro mutante de Jurassic World Rebirth, que pra mim é a única coisa que esse bicho tem de bom nesse filme. De todo modo, eles descobriram que esse peixe muito provavelmente estava lá no atol do Bikini quando os Estados Unidos fizeram os testes nucleares. Só que ao invés de ter sido morto pela explosão da bomba, ele na verdade foi alterado por causa da radiação. E durante esses 5 anos em que ele ficou lá, ele ficou absorvendo a radiação do local. E por conta disso, ele deixou de ser um simples peixe e evoluiu para uma criatura completamente bizarra, ganhando pernas, braços, um pulmão capaz de respirar tanto na água quanto em terra firme e algumas habilidades de monstro, como por exemplo aquela gosma nojenta, que era altamente inflamável. Então se ele quisesse, podia ter tacado fogo na cidade toda. Mas o problema é que ninguém tinha entendido por que ele destruiu só a metade de Tóquio e ainda levou o barco destruído dos Estados Unidos pro fundo do mar. Mas foi no meio de tanta dúvida que os britânicos infiltrados no governo americano descobriram uma coisa que chocou toda a operação. Uns 2 anos depois da explosão de Hiroshima e Nagasaki, debaixo do Congresso americano, os estadunidenses descobriram uma caverna enorme, cheia de minérios raros e nunca vistos antes. Dentre esses minérios, eles encontraram um fragmento de cristal ancestral, daqueles que os kaijus usavam para se alimentar. Eles nem sabiam o que era essa coisa, mas mesmo assim pegaram para fazer uns estudos. E foi aí que eles descobriram que esse fragmento continha uma radiação muito potente, mais potente do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E foi aí que eles decidiram usar esse fragmento para potencializar uma nova bomba nuclear, capaz de dizimar um país inteiro de uma vez. E foi com o único protótipo dessa bomba que o governo dos Estados Unidos mandou em direção para destruir de vez o Japão, porque eles acharam que foi o Japão que atacou aquela usina nuclear na praia. Só que eles não sabiam que a bomba nuclear dele seria devorada e a frota dele seria destruída por um kaiju que sentiu a quilômetros de distância o cheiro dessa radiação. Então eles começaram a raciocinar que muito provavelmente foi o Gore Gilter que atacou aquela usina nuclear dos Estados Unidos. Ele atacou ela porque estava a fim de se alimentar da radiação que tinha naquele lugar. E então eles raciocinaram que
provavelmente ele também tinha atacado metade de Tóquio só pra pegar o barco, porque naquele barco completamente destruído ainda tinha resquícios da radiação do cristal que estava dentro da bomba. Então ele só foi lá e pegou o resto pra se alimentar. E aos poucos os cientistas também foram descobrindo qual que era a real intenção do Gore Gilder. Ele estava procurando radiação porque ele queria seguir as leis naturais da espécie dele. Ele queria se multiplicar. A radiação que ele estava procurando era tudo no intuito de se alimentar, pra acumular a radiação no corpo dele pra depois se multiplicar. Ele iria espalhar um exército de Gore Gilders pelo planeta, que iria cobrir o planeta inteiro com essa raça. E por fim ele iria dominar o planeta só de Gore Gilders. Então eles se declararam que o Gore Gilder, sendo essa criatura tão destrutiva, não deveria se multiplicar. Então eles perceberam que o destino do mundo estava nas mãos deles, do Gore Gilder e de um monstro. Então, com uma prontidão, eles bolaram um plano em mente. Eles sabiam que não tinham recursos o suficiente para derrotarem essa criatura de modo que ela nunca mais volte, mas sabiam que ele adorava esses cristais radioativos. Então, eles bolaram uma simples ideia. A ideia era prender o Gore Gilder numa caverna aquática nas Filipinas. Eles iriam atrair ele para dentro da caverna, explodir a entrada e garantir que ele ficasse preso lá para sempre, ou até onde durar. Foi então que eles decidiram explorar algumas minas abandonadas que tinham lá no Japão para tentar procurar algum resquício de cristal ancestral para que pudessem atraí-lo, já que esses cristais emanam radiação absurda. E depois de semanas e semanas procurando esses cristais, eles finalmente encontraram, nem que seja um pouco, mas alguns resquícios desses cristais de coloração laranja, que para eles acharam que era o suficiente para atrair o Gore Gilder. Então a ideia era separar esses cristais em barcos de guerra britânicos e em aviões kamikazes. E depois de tudo preparado, estava na hora de botar o plano em prática. A primeira das coisas que eles tinham pensado em fazer é como atrair o Gore Gilder para a superfície, já que ele era uma criatura que habitava no fundo do mar. O que não é muito difícil. Eles lançaram uma pequena quantidade de resíduos nucleares no oceano para atraí-lo para a superfície. O que não demorou muito, porque em uma questão de minutos o Gore Gilder sentiu o cheiro da radiação e subiu desesperado para a superfície. E avistou os barcos com os cristais ancestrais. Mesmo com os cristais dentro do barco, ele sentiu o cheiro e já sentiu que precisava devorá-los. E até a metade do caminho, o plano estava dando muito certo. O Gore Gilder estava indo atrás dos barcos e dos aviões. Só que quando eles chegaram perto das Filipinas, o Gore Gilder começou a nadar mais rápido. E ele começou a abocanhar todos os navios de uma vez. E quando ele olhou para cima e viu os aviões e sentiu o cheiro da radiação deles também, ele deu vários saltos e abocanhou todos os aviões. Até que sobrou só um último avião com a última esperança de tentar atrair o Gore Gilder para a armadilha. Mas em um movimento de sacrifício, o kamikaze se atirou com toda a velocidade para dentro da caverna. E quando ele chegou no fundo, o avião explodiu. O cristal não foi destruído, mas o piloto não resistiu. E o Gore Gilder se sentiu atraído pelo cristal. E ele conseguiu entrar dentro da caverna. E quando ele chegou no fundo, os britânicos e japoneses explodiram a entrada da caverna. Naquele momento, o Gore Gilder teve todos os seus objetivos desfeitos de uma vez. Como ele precisava ficar submerso totalmente para se reproduzir e gerar crias, e aquela caverna não proporcionava isso a ele, ele teve que aderir ao mesmo movimento que os outros Kaijus fizeram, e entrou em completo estado de hibernação. Já os japoneses e os britânicos, eles comemoraram, né? Já que era as custas dos mortos e da destruição, eles finalmente haviam arrumado uma forma de derrotar um monstro que parecia impossível de ser derrotado, e também evitaram uma terceira guerra mundial contra os Estados Unidos. Mas mesmo com toda aquela comemoração, ainda havia uma pequena dúvida levantada. E se o Gore Gilder não fosse o último? E se houvessem mais? E se, sei lá, acidentalmente alguém criou um novo monstro por aí, ou existe um novo monstro escondido em algum lugar do mundo? E principalmente, o que aconteceria se o governo dos Estados Unidos descobrisse a existência desses monstros? Seria um perigo. Foi assim, com a união desses dois países, que foi formado a CIV, sigla para Corporação Internacional de Vigilância, que priorizava em vigiar todo o país, todo o continente e todo o planeta, na tentativa de encontrar alguma coisa paranormal que não caísse nas mãos erradas dos Estados Unidos. E foi com essas pesquisas que essa corporação secreta descobriu outras 3 espécies de kaijus que estavam escondidas ao redor do mundo. E foi com essas 3 espécies que fizeram a promessa de que iriam esconder qualquer coisa fora do comum do governo dos Estados Unidos. E foi a partir daqui que as coisas começaram a mudar. Cara, por favor, faça o resto. Eu tô curioso pra saber mais sobre os super-heróis. Eu tô curioso. Eu quero saber. Então esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido. Dá o like, se inscreva no canal. E é isso. Falou.